Eu sou o poder que há na espada, a vibração na ponta da lança. Eu traço meu caminho por entre as chamas de um campo de batalha. Absorvo as falhas dos becos sem saída para deles fazer um palco sobre o qual eu danço. Eu sou as pausas entre os aplausos, o rugido dos corações correndo pelas salas do paraíso. Respiro as formas da luz e do silêncio. Interrompo o progresso de rebeliões cósmicas. Eu sou a glória dos gigantes Manaslu e Sagármata. Sentinelas das planícies asiáticas, eles clamam pelo meu nome, que é entoado pelo coro dos vibrantes albatrozes do Pacífico. Eu me visto da areia que voa das dunas de Nevada, coberto com as sombras das cavernas do Saara. Eu sou a luz da lua incandescente iluminando as chuvas da Amazônia. Eu pinto a Antártica de expedições, outorgo domínio à pantera do deserto. Eu autorizo os resquícios dos astecas e incas, que florescem à vista dos povos tribais. Eu conduzo a aurora a exalar os sinais e desperto a astronomia para olhar além. Eu sou o inaudito ouvido das tempestades que bramam minhas palavras. Eu sou o desejado. Eu sou o verbo. Eu emerjo da terra molhada dos seus choros. Cresço nos seus momentos de lucidez. Eu trago a alvorada que desafia o vigor da sua memória. Eu estou aqui. Eu sou iminente. Eu sou aquele que anda pelo caminho que você deixou. Meus olhos descobrem as feridas e os destroços. Limpo a poeira das lágrimas que já secaram. Eu dreno os lagos de seus arrependimentos. Eu encho os poços em abundância. Alivio a fadiga, acalmo a fúria. Costuro as páginas rasgadas porque sei quem você de fato é. Eu lhe apresento a sua verdadeira identidade. Eu sou o anseio que lhe faz molhar seu travesseiro. Eu sou a emoção que você busca quando luta pelos seus sonhos. Nas conquistas e suspiros é a mim que você busca. No toque entre os corpos é a mim que você busca. Nos gemidos e desejos é a mim que você busca. Nos profundos anseios, na vontade de ser visto. No me ame, é a mim que você busca. Nos suspiros de encanto, nos desejos de tirar o fôlego. No toque de um estranho que lhe faz sentir jovem. Nos livros e fábulas, nos rótulos de esse sou eu esse, eu sou esse. No me ouça, diga meu nome. No me toque, me queira, me encontre, me queira. Na dor pungente, no amor, na música, na batida, no gosto, no calor e no ardor. Na carência de um abraço, na cor, no olhar, na intenção, o desejo, na chama da voz e no espírito do fogo. Quando pede por mais, é o meu nome que deve clamar. Eu sou aquele que espera pelo seu chamado. Eu alcanço você e espero. Quando você se deita ferido e inquieto, eu sou o guardião do seu sono. Eu espero e espero até o tormento cessar. Eu sou a verdade que eles chamam de resgate. Quando as trevas irrompem com suas palavras de morte, eu chamo os tons do amanhecer. É a mim que você busca. Queridos, graça e paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que alegria, que bom que nós estamos aqui. E hoje, numa nova modalidade, numa nova plataforma, você vai poder também acessar o nosso culto ao vivo, online, pelo YouTube. Você pode acessar aí o nosso canal, youtube.com/CBL Congregação Batista de Leme. Você pode também nos acessar. E nós estamos felizes da vida, porque você está aí e ainda que esteja aí, você está aqui conosco, estamos juntos. E nesta noite, que nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que nós vamos rememorar o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário, por mim e por você. Nós queremos cantar sobre Jesus, nós queremos exaltar Jesus, nós queremos glorificar Jesus, e você pode fazer isso aí onde você está. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia
ou acessar a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, quando Paulo ele diz da seguinte forma, quando ele está para terminar essa carta, ele diz: portanto, irmãos, eu suplico-lhes que vocês entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo o que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento, não imitem os costumes deste mundo, mas deixe que Deus transforme vocês por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Queridos, Deus tem vontade para conosco, e a vontade dele para conosco é boa, é perfeita e é agradável. Só que tem as coisas acontecerem da forma como Deus quer que aconteça. Deus não quer qualquer coisa, Deus não quer qualquer culto, Deus não quer qualquer tipo de adoração, Deus quer um sacrifício que seja agradável, um sacrifício que seja santo, um sacrifício que seja racional, um sacrifício que seja de uma forma decisiva de nós nos desconectarmos desse mundo e nos conectarmos com Deus através da mudança da nossa forma de pensar e pensar como Deus quer que pensemos. Por isso eu quero convidar você a celebrar a esse Jesus, e nós vamos cantar a esse Jesus, e nós vamos adorar a esse Jesus, e nós vamos dizer para Jesus que só Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Senhor Deus, amado Pai, na Tua presença nós estamos, Senhor, e queremos nos colocar diante do Senhor, e queremos, Pai, apresentar diante do Senhor as nossas vidas. Queremos apresentar, Pai, diante do Senhor o nosso pensamento, e queremos pedir, ó Pai, que o Senhor nos ajude a mudar a nossa forma de pensar, para que através da nossa forma de pensar, nós possamos nos submeter, nos sujeitar, tudo debaixo da Tua graça, debaixo da Tua vontade, para que possamos, Pai, acessar a Tua vontade para com as nossas vidas, sabendo que ela é boa, que ela é perfeita e que ela é agradável. Nós te agradecemos, Pai, porque nesta noite nós estamos aqui celebrando ao Senhor, mas também celebrando a ceia do Senhor, relembrando o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário por cada um de nós, pelas nossas vidas, no dia, Pai, em que o Senhor, num ato extravagante de amor, o Senhor decidiu entregar a Tua vida para que nós pudéssemos viver a Tua vida. O Senhor morreu a nossa morte, o Senhor se fez pecado por nós, para que nós pudéssemos nos apresentar santos diante do Senhor. Nós te agradecemos por essa substituição tão graciosa, tão bondosa, tão generosa em Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome. Recebe, Pai, o nosso louvor. Recebe, Pai, a nossa adoração. Recebe, Pai, o nosso culto, porque expressa o amor que nós temos pelo Senhor. Não porque nós somos melhores e te amamos, mas é porque nós reconhecemos que o Senhor nos amou primeiro. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.
pertence a ti. Meu aleluia pertence a ti. Meu aleluia pertence a ti. Meu aleluia pertence a ti. Tu és rico, tu és rico, tu és rico, tu és rico. Meu aleluia pertence
toda a nossa vida, todo o nosso ser, todo o nosso aleluia, toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor Jesus. Mistério que não posso entender. Quão grande é o teu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti? Veja o Filho de Deus, o
louvamos, Senhor, por esse amor tão grande. Que grande amor que o Senhor teve para conosco. Amor tão imenso, a ponto de entregar o seu filho, seu único filho, para morrer no nosso lugar, para morrer a nossa morte. E é por isso, Senhor, que a nossa alma canta ao Senhor. É por isso que nós adoramos ao Senhor. É por isso que nós celebramos ao Senhor. Pai, porque o Senhor é aquele que deixa as 99 para buscar aquela única que se perde. E nós te louvamos, ó Pai, porque não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que escolheu a nós. Não fomos nós que fomos atrás do Senhor, mas o Senhor nos encontrou. Louvado seja o teu nome, Pai. Nós te adoramos. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido
Queridos, é porque esse Jesus fez tudo isso por nós e fez por amor, é que nós cantamos que só Jesus é tudo o que nós precisamos. Não precisamos de mais nada, não precisamos de outras coisas. É óbvio que nós lutamos por algumas coisas, é óbvio que nós desejamos algumas coisas, ambicionamos outras, mas só Jesus é tudo o que nós precisamos. Se você sabe cantar, cante. Mas se você não conhece essa canção, ouça, medite nela, medite nessa letra, deixe que ela penetre, preencha o seu coração. É tudo que nós precisamos.
por conta disso. Queridos, nesta noite que nós estamos reunidos para celebrarmos a ceia do Senhor, nós queremos ler e meditar na carta que todos os pastores, eles vão sempre ler e meditar nesta carta, que é a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Um tempo tão especial que essa carta foi escrita, ou para um tempo tão especial, eu quero também entender que o nosso tempo é um tempo muito especial e muito importante para que nós possamos meditar nesse texto da palavra de Deus. E é por isso que eu quero convidar você a ler comigo, ou acompanhar a leitura, ouvir a leitura que eu vou fazer em 1 Coríntios capítulo 11. Paulo diz assim, nesse texto: eu fico feliz por saber que vocês continuam a se lembrar de mim e a me honrar, guardando as tradições da fé que ensinei. Toda autoridade verdadeira vem de Deus. No relacionamento conjugal, existem autoridades da parte de Cristo para o marido e da parte do marido para a esposa. A autoridade de Cristo é a autoridade de Deus. A esposa e qualquer homem que fala com Deus ou sobre Deus sem respeito pela autoridade de Cristo está desonrando o Senhor. E a esposa que fala com Deus sem respeito para com a autoridade do marido está desonrando o seu marido. Pior ainda, está desonrando a si mesma. Uma cena lamentável. É como se estivesse com a cabeça rapada. Esta é a origem do costume de a mulher cobrir a cabeça no culto enquanto o homem tira o chapéu. Com estes atos simbólicos, homens e mulheres, que muitas vezes batem de frente um com o outro, submetem sua cabeça ao cabeça, que é Deus. A propósito, não valorizem demais as diferenças entre homem e mulher. Nem o homem, nem a mulher podem caminhar sozinhos ou reivindicar prioridades. O homem foi criado primeiro, como belo reflexo resplandecente de Deus, é verdade. Mas a mulher brilha com mais beleza, tendo por cabeça o seu marido. É verdade que a primeira mulher veio do homem, mas daí em diante, todo homem vem da mulher. E, uma vez que, na prática, todas as coisas vêm de Deus, então vamos deixar de lado essa discussão sobre quem vem primeiro. Vocês não concordam que fica bem uma mulher com o seu belo cabelo orar a Deus em adoração? Isso nos lembra a atitude dos anjos. Também não fica bem um homem orar a Deus com a cabeça coberta, em reverência, mostrando submissão? Não há um belo simbolismo natural aqui? Todavia, espero que não fiquem debatendo sobre isso. Todas as igrejas de Deus veem a questão dessa maneira. Não quero que vocês sejam exceção. Quanto ao próximo item, eu não estou satisfeito. Soube que quando vocês se reúnem,
o pior em vocês aparece e não o melhor. Para começar, nós temos as divisões, pois vocês competem e se criticam mutuamente. Estou relutante em crer nisso, mas eu entendo o que se passa. O que posso dizer é que todas essas diferenças trarão à luz a verdade e a confirmarão. Eu descobri também que vocês levam suas divisões para os cultos. Vocês se reúnem, mas em vez de comer da mesa do Senhor, vocês trazem comida aos montes e comem feito animais. Alguns ficam de fora e vão para casa com fome, enquanto outros precisam ser carregados, pois ficam bêbados demais para poder andar. Eu não posso acreditar. Vocês não têm casa para comer e para beber? Por que profanar a igreja de Deus? Por que humilhar os pobres? Custa-me acreditar que vocês chegaram a esse ponto e eu não posso ficar calado. Permitam-me recordar a vocês o que acontece na ceia do Senhor e por que ela é de importância fundamental. Eu recebi do próprio Senhor e as transmiti a vocês. O Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e depois ele deu graças e ele o partiu e disse: isto é o meu corpo partido por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. E depois da ceia, ele fez o mesmo com o cálice. Este cálice é o meu sangue, minha nova aliança com vocês. Todas as vezes que beberem deste cálice, lembrem-se de mim. O que vocês precisam entender é que todas as vezes que comem esse pão e bebem desse cálice, estão revivendo em palavras e em ações a morte do Senhor. E repetirão esse ato até que o Senhor retorne. Vocês não devem permitir que o costume anule a reverência. Quem come o pão ou bebe o cálice do Senhor de modo desrespeitoso é como a multidão que zombou do Senhor e cuspiu nele no momento da sua morte. Vocês querem tomar parte dessa lembrança? Então, examinem as suas motivações, testem os seus corações e venham para a ceia do Senhor, mas façam isso com santo temor. Se vocês não pensam no corpo partido do Senhor, quando comem e quando bebem, correm o risco de enfrentar sérias consequências. É por isso que muitos de vocês estão doentes e outros estão apáticos, enquanto outros morreram antes do tempo. Se nos corrigirmos agora, não precisaremos ser corrigidos mais tarde. Melhor ser repreendido pelo Senhor agora, que enfrentar o castigo depois. Portanto, meus amigos, quando vocês se reúnem na mesa do Senhor, sejam reverentes e sejam educados. Se vocês estiverem com fome, a ponto de não poderem esperar para ser servidos, então é melhor você ir e comer na sua casa. Mas, de modo algum, transformem a ceia do Senhor em comilança, em bebedeira ou em briga de família. Trata-se de uma refeição espiritual. É uma festa, mas uma festa de amor. Senhor Deus amado Pai,
nós pedimos a tua direção. Pedimos, ó Pai, iluminação, esclarecimento do Senhor, para que a tua palavra seja expressa e exposta de maneira que possa penetrar a nossa mente e descer ao nosso coração e irradiar por toda a nossa vida. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Querido, esse texto de Paulo, quando ele está escrevendo a igreja, Paulo ele já vem de uma discussão em toda a carta, e é interessante que essa carta ela é dirigida para uma igreja bastante complicada. A igreja de Corinto era uma igreja cosmopolita, uma igreja que ali naquele tempo era uma igreja de uma situação, de uma cidade onde havia muitas influências e várias interferências. Uma igreja na qual as pessoas vinham de uma vida pregressa, se convertia e agora estavam na igreja, e aquele balaio de gato que estava ali acontecendo, eu entendo que estava difícil pastorear aquela igreja. E Paulo, então, escreve aquela igreja, e Paulo fala da liberdade, mas a liberdade com responsabilidade. Interessante que Paulo fala daquela igreja e chama aquela igreja, aqueles irmãos, de santos do Senhor. Fala que aqueles irmãos foram comprados pelo Senhor, são eleitos do Senhor, são escolhidos do Senhor. Eles chamam de irmãos. Mas depois também Paulo fala que aquela igreja, aqueles irmãos, eles eram habitação do Espírito Santo de Deus. E diz que aqueles irmãos, todos juntos, é que compunham o corpo de Cristo. Cada um daqueles irmãos eram membros do corpo de Cristo. Mas o Paulo, então ele fica feliz daquela transformação de vida, daquilo que está acontecendo naquela igreja. Mas Paulo ele tem algo a dizer, que quanto à ceia do Senhor, que era um momento em que era para manifestar, para expressar a graça do Senhor Salvador Jesus Cristo, era um momento em que estava tendo maior divisão naquela igreja. Queridos, a celebração da ceia do Senhor, ela era o ato central da igreja primitiva. A igreja primitiva, os cristãos se reuniam e eles não celebravam a ceia do Senhor como nós fazemos. Nós fazemos uma vez por mês, primeiro domingo de cada mês, e algumas igrejas fazem no sábado e se reúnem, mas é uma vez por mês, e aí juntam um monte, tem algumas denominações que juntam várias igrejas para celebrar a ceia do Senhor. E cada um tem aí o seu modo de celebrar a ceia do Senhor. Mas quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que ali, naquela igreja primitiva, como que era tratado essa questão da ceia do Senhor. Eles se reuniam todos os dias no templo e de casa em casa, e eles compartilhavam o pão, a refeição, aquela refeição que eles partilhavam e compartilhavam, aquela refeição fazia parte da ceia do Senhor. Então essa celebração, quando os cristãos se reuniam semanalmente, eles se reuniam para celebrar e celebravam a ceia do Senhor. Mas, queridos, isso não era um ritual rápido, né? Não era igual nós aqui, que eu fico ali olhando no relógio e acelerando, porque precisa ter tempo dentro de 1h30 para cantar, pregar, celebrar a ceia e terminar o culto, e cantar de novo e acabar o culto. Lá não, lá eles se reuniam e não tinha tempo para terminar, não tinha hora para terminar, era uma festa, não era um ritual rápido, como se tornou hoje.
Algum momento nós tínhamos um culto de 2h30. Hoje nós temos um culto de uma hora e meia. E agora eu estou batendo o recorde porque está demorando menos de 1h30. Está faltando uns 15 minutos, está dando 1h15. Mas não era assim com aqueles cristãos. Ela era uma refeição completa. A ceia era uma refeição completa. E tinha tanto no seu ponto culminante, ou seja, o ápice da ceia do Senhor, era o momento em que havia o partir do pão e o derramar do vinho ali. E a questão, queridos, é que todos os que podiam, porque naquela igreja tinha gente rico, tinha gente pobre. O Atos dos Apóstolos diz que na igreja do Senhor ninguém passava necessidade, porque os ricos vendiam as suas propriedades, vendiam o que tinha e trazia à igreja e depositava aos pés dos apóstolos. E aí então cada um, ou era ofertado ali a cada um o que cada um precisava, e por isso não havia ninguém que passava necessidade. Mas a questão é que havia ricos e a questão é que havia pobres. Só que, então na ceia do Senhor, cada um trazia, cada um contribuía para a mesa do Senhor, conforme podia, conforme a sua necessidade. Então os que tinham mais condições, traziam o suficiente para eles mesmos e trazia para o outro. De modo que, o que acontecia? Quem tinha mais não sobrava e quem tinha menos não faltava. E de modo que todos podiam participar e celebrar da ceia do Senhor. Essa provisão abundante, isso produzia na igreja toda um clima de alegria que era intenso, uma alegria que irradiava, uma alegria que contaminava. E é por isso que o Lucas, quando ele registra ali no seu livro do Atos dos Apóstolos, ele diz assim: a igreja caía na graça do povo e todos os dias Deus aumentava a igreja, aqueles que iam sendo salvos. Por quê? Porque a vida e a morte e a ressurreição de Jesus eram, nessas refeições, relembradas, eram encenadas, e a vida, a morte e a ressurreição de Jesus encenada ali dava lugar a uma nova experiência. E era por isso que havia naquela comunidade, ou naquelas comunidades cristãs, alegria, havia júbilo, havia conversão, as pessoas se entregavam a Jesus, porque a igreja e os crentes caíam na graça do povo, e Deus então operava maravilhas. Na comida, no ato de celebrar juntos, no ato da refeição, da celebração ali, as necessidades físicas daquelas pessoas eram satisfeitas, eram supridas. Então aquela refeição, além de celebrar a ressurreição, a morte, o corpo de Jesus, celebrava também a satisfação das necessidades físicas daquelas pessoas. E no vinho, expressava ou revelava, demonstrava a alegria de poder ser alcançado pela graça salvadora, redentora, amável de Jesus e ser regenerado, transformado por essa graça. Isso era o que acontecia em toda a igreja de Jesus. É isso que Lucas registra, e o Lucas andou ali, viajou com o apóstolo Paulo, era missionário junto com Paulo. Então quando ele registra que a igreja, acontecia isso com a igreja, ele está dando um panorama geral da igreja.
Mas na igreja de Corinto, de alguma maneira, aquela comida, aquele vinho, aquele banquete todo, obscureceu a mente daquelas pessoas. Obscureceu o propósito daquela reunião ou daquelas reuniões. E a questão é que nem a comida e nem a bebida, nem o vinho, nem o pão, que inicialmente ele serviu como alimento, como símbolo do sacrifício de Jesus Cristo, agora não perdeu ali naquela igreja, perdeu o seu significado, perdeu o propósito. E é por isso que Paulo então fala: olha, eu não posso, eu não estou satisfeito, eu não posso elogiar vocês, porque quando vocês se reúnem, não aparece o melhor de vocês. Quando vocês se reúnem e as pessoas veem a reunião de vocês, vocês não caem na graça do povo, ao contrário, vocês caem em descrédito. O povo que não conhece a Deus fica estarrecido quando vê a reunião de vocês. E ele fala por que disso? Porque essas pessoas que se reuniam ali em Coríntios, eles se esqueceram do que é que se tratava a ceia do Senhor. Eles não viam mais a ceia do Senhor como eles viam antes. E é por isso que Paulo então dá a recomendação a eles, quando Paulo fala: olha, não deixe que o costume, não deixe que o costume anule a reverência. Não deixe que o fato de semanalmente vocês se reunirem para celebrar a ceia do Senhor faça com que a ceia do Senhor se torne lugar comum na igreja e perca o significado que ela tem. É isso que Paulo está dizendo. Por quê? O que estava acontecendo naquela igreja? Porque aquelas pessoas, eles entenderam, alguns entendiam que aquela refeição farta da ceia do Senhor estava se transformando num buffet. E aí os comilão, quem comia bastante, ia ali para se empanturrar de comida, para comer demais. E quem tinha condições esquecia dos outros. E aí ele comia demais e deixava o outro com fome. Mas havia aqueles também que eram beberrões. E aí via ali na igreja, na ceia do Senhor, no derramar do vinho, no servir do vinho, a oportunidade de se embriagar. E então se tornavam boêmios. Faziam, enquanto uns faziam da igreja um buffet, a igreja se tornava também um bar para aqueles que gostavam de se empanturrar de bebidas, de se embebedar. E aí, aquilo que a igreja se propõe, que é exaltar o Senhor Jesus, que é celebrar a ceia, relembrando o sacrifício bendito de Jesus, passou a ser motivo de distinção e discriminação social. E começou a dividir a igreja. Começou a dividir a igreja em ricos e pobres. Quem pode mais, quem pode menos. E as pessoas com fome descobriram que lá naquele banquete, se eles chegassem lá, eles poderiam adentrar durante a ceia do Senhor, e toda semana eles tinham para comer. E aí então, outros também perceberam que se eles fossem na igreja, no mesmo ambiente, na mesma celebração, eles poderiam se bebedar.
E aí então aquelas pessoas trocam o significado da ceia do Senhor. E eles não vão mais participar da ceia do Senhor para relembrar o Senhor. O Senhor da ceia é esquecido. O significado da ceia é deixado de lado. E aquelas pessoas vão ali para comer demais, para beber demais. E Paulo fala, uns sai carregado porque não consegue mais andar de tão bêbado. E outro sai ali empanturrado de tanto comer. E alguns saem com fome. E outros se sentem discriminados. Mas o grande resultado disso tudo, queridos, é que no meio dessa baderna toda, o Senhor da ceia, porque a ceia é do Senhor, a ceia não é do pastor, a ceia não é da igreja, a ceia não é dos irmãos, a ceia não é da denominação, a ceia é do Senhor, porque a ceia do Senhor relembra o Senhor da ceia, o Senhor da igreja. E aí então nessa baderna toda, o resultado é que o Senhor da ceia é esquecido. Ficou esquecido. Ficou de fora. Como aquele episódio que acontece em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, quando Jesus está batendo na porta daquela igreja e está falando, olha, igreja, eu estou na porta, estou batendo, abra a porta, deixa eu entrar. A igreja é minha, eu sou o Senhor da igreja, eu sou o Redentor da igreja, eu sou o autor da igreja, sou eu que instituí a igreja. Vocês dizem que estão reunidos em meu nome, só que vocês entram, fecham a porta, celebram e me deixam para fora. E eis que eu estou na porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abra a porta da minha igreja e deixa eu entrar. Queridos, é o que Jesus está nos chamando. E é o que Paulo está relembrando a mim e relembrando para você. Então, queridos, o propósito da ceia, o propósito desse momento em que nós paramos. Hoje eu ia pregar sobre Jesus e o dinheiro. E, de repente, me bateu uma tristeza, porque tem vários pastores que estão fazendo ceias online. E eu pensei, puxa vida, eu tenho um entendimento diferente da ceia do Senhor. Eu tenho um entendimento que a ceia do Senhor é essa celebração, é esse ajuntamento, é essa festa, é esse momento quando nós, todos juntos aqui, estamos celebrando a Jesus. E esse celebrar a Jesus, dizer que nós estamos juntos, como igreja, como comunidade, é o momento em que nós podemos adorar a Deus, mas adorar a Deus servindo uns aos outros. E aí eu pensei, vamos mudar tudo, vamos celebrar a ceia do Senhor. E qual é o objetivo disso, querido? Não é cumprir um ritual. Porque para não cumprir um ritual, eu acho que desde março nós não celebramos a ceia do Senhor. Desde que começou esse negócio de pandemia, nós não temos celebrado a ceia do Senhor. Mas o que eu entendo é que como igreja, como crentes, eu e cada um dos irmãos, nós precisamos reavaliar, fazer uma introspecção. E nessa avaliação, não é descobrir qual é a nossa necessidade física para nós pedirmos mais coisas para Deus.
Não é descobrir o que eu preciso para ser alegre, para pedir para Deus me dar. Mas nesse momento, é o momento de nós reavaliarmos a nossa vida, para descobrir qual o papel, qual a importância que Jesus tem na minha vida, nas minhas ações, nas minhas decisões, nas minhas motivações. E é por isso que o Paulo fala, olha, a ceia do Senhor, ela não é mágica. O pão é pão. O suco de uva é suco de uva. Ele não vai se transformar em sangue de Cristo, ele não vai se transformar em corpo de Cristo, porque ele é um memorial. É para nós relembrarmos aquilo que Jesus fez. E relembrarmos, ou trazermos à memória, a importância fundamental daquilo que Cristo fez por mim e por você. E nós relembrarmos, queridos, que nós somos, como Paulo fala no capítulo anterior, é que nós é que somos morada, nós é que somos habitação do Espírito Santo de Deus. Cristo mora em mim, Cristo mora em você, Cristo mora no nosso corpo. E eu e você, uma coisa que Paulo desmistifica é que eu não sou igreja, você não é igreja, nós é que somos igreja, quando nós estamos conectados em comunhão. É quando eu, conectado com você, conectado com Cristo, dotados, nós dois dotados dos dons espirituais, nós servimos em mutualidade uns aos outros. E aí a beleza de Cristo é revelada em nós. Nós precisamos, na ceia do Senhor, relembrar isso, para que nós possamos desempenhar e bem as nossas motivações. É por isso que Paulo faz o seguinte convite: não deixe que esse ato comum anule a reverência. Não deixe que o fato de nós prepararmos esta mesa e parecer um ritual, isso se torne algo tão comum, que de tão comum se torna desprezível. Porque se eu celebrar a ceia do Senhor de maneira relaxada, de maneira irreverente, a palavra de Deus diz que aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor de modo desrespeitoso é como a multidão que zombou de Jesus na cruz e cuspiu nele no momento da morte dele. Queridos, celebrar a ceia do Senhor de maneira desrespeitosa. E o que é celebrar a ceia do Senhor de maneira desrespeitosa? É quando eu celebro a ceia do Senhor sem levar em consideração que a ceia do Senhor é para revelar a supremacia de Cristo, a suficiência de Cristo, a alegria de Cristo para mim e para o meu irmão. E quando eu menosprezo o meu irmão, eu estou desprezando a ceia do Senhor. Eu estou desprezando aquilo que o Senhor instituiu. E ele fala, então, se vocês não pensam no corpo partindo do Senhor como comem e bebem, vocês correm o risco de enfrentar sérias consequências. E ao mesmo tempo que a ceia não é mágica, a ceia em si só, ela não traz nenhum elemento mágico. Mas a ceia do Senhor, como parte de toda a nossa expressão de espiritualidade, a Bíblia diz que
Porque vários crentes não dão o devido valor, não dão o devido respeito e não celebram a ceia do Senhor com a maneira digna que ela tem. É por isso que na igreja de Jesus tem aqueles que estão doentes, mas tem aqueles também que estão apáticos. Olha o mundo acontecendo. E tem crente que não nem aí. Tem crente que esqueceu que Jesus Cristo nos chamou para sair do meio comum. E tem crente que está morrendo de medo de morrer. E aí ele não entra em comunhão com os irmãos, porque tem medo de morrer. A palavra de Deus diz, queridos, há uns que estão doentes, tem outros que estão apáticos, mas tem crente que já morreu. Tem uns que carrega a Bíblia para baixo, para cima, mas está morto. É o momento de nós reavaliarmos. O convite para a ceia do Senhor é para reavaliar qual é a nossa condição. Onde que nós estamos aqui? Estamos entre aqueles que já morreram e estamos achando que estamos vivos, expressando uma espiritualidade que não tem menor sentido, não tem menor significado, não tem menor expressão, não impacta a nossa vida e muito menos impacta a vida de alguém. Lembra que a igreja caía na graça do povo, porque ela se reunia todos os dias no templo e nas casas para celebrar a Jesus? E celebravam a ceia do Senhor? E Paulo está falando, olha, a igreja de Corinto está acontecendo algo diferente, porque aí tem alguns que estão doentes, outros estão apáticos, nem sabem o que está acontecendo, e tem uns que já morreram. Paulo fala, então é hora de nós nos corrigirmos. Nós precisamos nos avaliar, precisamos nos corrigir. E o Paulo diz, por que a razão disso? Ele fala, porque a ceia do Senhor não é algo do Paulo, não é algo dos apóstolos. A ceia do Senhor é algo que ele recebeu do próprio Senhor e transmitiu à igreja. O Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e depois de dar graças a Deus, ele partiu o pão e disse, isto é o meu corpo partido por vocês. E o vinho é o meu sangue derramado por vocês. E façam isso, partam o pão e comam o pão, derramem o vinho e bebam o vinho, façam isso em memória de mim, porque todas as vezes que vocês fizerem isso em memória de mim, vocês estarão anunciando a minha morte, e façam isso até que eu venha. Queridos, celebrar a Jesus, celebrar a morte, partir o pão, derramar o vinho, é uma prova de que do amor que Jesus fez e daquilo que ele revelou e entregou e disponibilizou para mim e para você, para que nós de maneira alguma, em momento algum, esquecêssemos que Deus nos ama. E Deus nos ama de tal maneira que que entregou o seu único filho para morrer no nosso lugar. É por isso que eu quero convidar você. Você que veio para celebrar a ceia do Senhor. Agora você pode tirar sua máscara, tá bom? Senão você não vai comer o pão, não vai beber o vinho. Mas eu quero convidar você. A palavra de Deus diz assim: venham à mesa, né? Há um hino que canta, que diz, a letra do hino diz: venham à mesa, convida ao Senhor, venham lembrar-se de mim. E em nome do Senhor Jesus, eu quero convidar você que veio para celebrar a ceia do Senhor, venham à mesa, venham lembrar-se do Senhor Jesus, mantenha a distância,
Mantenha o isolamento seguro. Adriana, se você quiser participar também, tá bom? Nossa ceia, ela não é ultra restrita e não é restrita, tá bom? Agora que nós estamos aí em rede pública, eu quero dizer que eu celebro a ceia livre. Eu entendo que a ceia é do Senhor. Eu sei que há pessoas que estão, devido à nossa instituição, proibidas, porque não são batizadas, mas são pessoas crentes. E a ceia do Senhor é para o crente em Jesus. E por isso eu quero dizer para você que se você é crente em Jesus, se você está em comunhão com Deus, está em comunhão com a sua igreja, e você entende que você pode e deseja participar da ceia do Senhor, você está convidado a participar da ceia do Senhor. Eu vou convidar quem? 2 homens, o Mauro e o João. O João vai ajudar a distribuir os elementos. Fique à vontade. De novo, quem quiser participar, fique à vontade. Eu recebi do Senhor instruções e as transmiti a vocês. O Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e deu graças. Ele o partiu e disse: isto é meu corpo partido por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu. Adriana, ore a Deus. Mas eu peço que você venha aqui para esse microfone pegar você. Aqui, fala aqui. Graças a Deus. Querido, neste momento nós queremos te agradecer mais uma oportunidade de estarmos reunidos como igreja do Senhor para te adorar, oferecer-te um culto. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de participarmos da Santa Ceia do Senhor, no momento que nós relembramos a Tua morte no Calvário. Obrigada, Pai, é um privilégio estarmos reunidos. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, em memória do Senhor Jesus, comamos o pão. E depois da ceia, ele fez o mesmo com o cálice, dizendo: esse cálice é o meu sangue, é a minha nova aliança com vocês. Todas as vezes que vocês beberem desse cálice, lembrem-se de mim. Porque todas as vezes que nós comermos do pão, bebermos do cálice, nós estaremos anunciando a morte do Senhor Jesus. Então, em memória do Senhor Jesus, bebamos o cálice. Nós vamos cantar uma canção que
eu pensei que fala desse momento. Uma canção que nos incita a lutarmos, a encararmos as nossas guerras. E a ceia do Senhor nos capacita para isso, querido. Nos lembra esse Jesus que morreu por mim, morreu por você, e nos inspira a lutarmos e nos indica as armas para nós encararmos essas dificuldades. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minha guerra. Uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim.
com gratidão. Pode parecer que você está cercado, mas a sombra do Onipotente te guarda. Nessa sombra você pode descansar. Por isso eu quero dizer para você que a graça do Senhor Jesus Cristo, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que o amor, esse ousado amor que nós cantamos e pregamos e relembramos na ceia do Senhor, esse amor de Deus, e que a comunhão bendita do Espírito Santo que nós celebramos também nesta noite seja com cada um de vocês, onde quer que você esteja, aonde quer que você vá, hoje e sempre. Amém. Tenha uma boa noite, tenha uma boa semana, uma abençoada semana na presença de Jesus. Se você estivesse aqui, eu diria, vá em paz, mas como você está ali, fique em paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde.